A alvorada trouxe um silêncio pesado ao engenho de Santa Catarina. O sol tímido surgia por trás das palmeiras, tingindo o céu de um dourado pálido. O perfume adocicado da caneda a cocá, cortada na noite anterior, misturava-se à umidade da terra molhada pelo orvalho. Ali, no centro da fazenda ergue-se a Casa Grande, um casarão imponente, de paredes brancas e janelas de madeira pintadas em verde escuro, como se quisesse refletir a força do Cipriano, Barões do Açúcar. Dentro dela, o jovem senhor Bernardo Cipriano, de apenas 7 anos, retorcia-se febril, envolto em lençóis luxuosos. Uma forte febre o consumia desde o cair da noite anterior. Seu pai, o velho coronel Antônio Cipriano, sentava-se ao pé da cama, debruçado em revolta, não contra a doença, mas contra a fragilidade. A arrogância familiar não aceitava fraqueza. Era preciso remédio, pomadas, benzedeiras, rezas, mas a fé do capitão e a ciência dos médicos da corte não haviam contornado aquele mal súbito. No vão do grande corredor de madeira, observando-o de longe, estava Miguel, escravo mulato que servia à Cosa Grande, havia quase 10 anos. Chegara ainda menino, arrancado de sua terra natal na África, trazido em navio infame, vendido como besta de carga. Em todos aqueles anos, jamais ousara olhar diretamente nos olhos do senhor, e menos ainda, da senhora Dona Aurora Cipriano, aquela que considerava a mais bela flor ofuscada por vestidos de veludo e rendas. Mas naquela manhã, Miguel sentiu um frio na espinha. Algo aconteceria ali. A Aurora, 8 anos mais velha que seu filho, dedicava-se inteiramente a ele. Desde a morte prematura da esposa de Antônio, ela assumira o papel duplo de mãe e esposa. Descansa, passava as noites ao lado do leito de Bernardo, murmurando preces e acorichando-lhe o rosto pálido. Sua túnica de seda azul, ornada com bordados prateados, arrastava-se pelos corredores, denunciando riqueza e despesa. Mas seus olhos, profundos e sombrios, carregavam uma angústia que nem mesmo a nobre pintura a óleo, pendurada na sala de visitas, podia disfarçar. Onde está o escravo Miguel? Perguntou Aurora, a voz embargada. Traga-me água de rosa e folhas de guiné. Rápido. Antônio, impaciente, bufou. Ora, minha senhora, o escravo não está para servir de curandeiro. Já mandei buscar o médico de São Paulo. O que quer com essas superstições de negros? Aurora fitou-o com desprezo contido. Se o Dr. Lopes demora mais 1 minuto, este menino morre. E o lídigo. Quem manda nesta casa sou eu. Miguel, que permanecia na soleira da porta, enrijeceu o corpo. Seu coração disparou. Por um instante, quis retirar-se às senzalas, onde o cheiro forte de barro e fumaça era mais acolhedor que aquela tensão de luxo e morte. Mas algo em seu peito o impedia de fugir. O som abafado do choro do menino, o soluço suave na penumbra do aposento. Sem pensar, entrou. Miguel Menos chamou Aurora Namsachuro. Vem aqui. Ele se aproximou em passos lentos, os olhos baixos. A escravidão educarou na obediência e no medo, mas também na observação atenta. Sabia onde estavam guardadas as ervas medicinais no armário antigo de madeira de Jequitibá, no corredor lateral. Sabia que tia Raimunda, a velha parteira, guardava o segredo das pomadas, mas na última colheita, as folhas haviam apodrecido na chuva. Sabia do tudo, menos do futuro de Bernardo. Com mãos firmes, Miguel abriu o armário, retirou o pote de vidro, com pétalas secas de rosa, e o maço de folhas de guiné, amarradas com barbante. Aurora pegou-os, e com cuidado reverente, começou a preparar a infusão. Mariano, o capataz, olhou de longe, desconfiado. Sua mercê, está confundindo o espírito da criança com artimanha de negro. Aurora cerrou o olhar. Cale-se, Mariano. Este negro pode ter vindo nas correntes, mas conhece a natureza muito mais do que esses doutores de beca preta. Miguel sentiu um calor subindo pelo corpo. A presença daquela senhora, tão distante antes, agora se deixava levar pela esperança de sua dedicação. Ele inclinou-se e murmurou: Senhora, se permitir, posso guardar ao lado do leito algumas compressas, são de arnica e arruda, para baixar a febre? Aurora assentiu, com gratidão nos olhos. Mariano, irritado, virou costas. Miguel no pote do árnica, resfriada no porão, e separou 3 folhas de arruda que perfumaram suas mãos. Vagarou Seyman, subiu ao leito improvisado no chão, ao lado da cama de Bernardo. A criança, ainda sonolenta, mexeu-se, disse Miguel, num tom suave, colocando as folhas na testa do menino. Vai melhorar. Eu vim de longe e sei o que o corpo doente deseja. Naquele instante, um estalido surdo ecoou pela casa. O corcel negro de Antônio relinchou,
agitando-se no estábulo. Mariano correu para ver o motivo, deixando a porta entreaberta. Aurora o pulso do marido, que se levantava para ir atrás. Não, rosnou ela. Deixe que Miguel faça seu trabalho. O ritmo de batimentos do coração de Bernardo diminuiu, pouco a pouco, como se o contato daquela ruda e da voz calma do escravo acalmasse também o espírito aflito da criança. O suor frio secava, e os olhos mitram-se em um transe pacífico. A Aurora fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem sem que se importasse com a etiqueta que lhes proibia qualquer demonstração pública de emoção do lado do fora. O sol subia por completo, incendiando as janelas e criando sombras dançantes no chão de madeira. Mas, dentro do quarto, o mundo parecia estacionado no momento em que a vida e a morte disputavam hora a hora. Obrigada menos, murmurou a Aurora, a voz fraca. Nunca pensei que você tivesse tanto saber. Miguel inclinou a cabeça, terminando de ajustar as compressas. Cada corpo fala uma língua, senhora, e eu aprendi a ouvir. Ela sorriu. Um gesto tão breve, que passou despercebido por quem não estivesse atento. Naquele instante, algo se quebrou entre eles. A barreira da condição social. Não havia mais senhor e escravo. Havia apenas um humano salvando o outro. Horas mais tarde, o médico chegou. Dr. Lopes era um homem mediano, de cabelos grisalhos, ralos e olhar cansado. Após examinar Bernardo, constatou a melhora. A criança está fora de perigo. Continuem com as compressas, banho morno e repousem menos, disse, anotando no pergaminho. Voltarei amanhã cedo. Antônio, impaciente, deu um passo à frente, doutor. Este negro, ele apontou para Miguel, afirma ter-lhe curado. É verdade. O médico franziu as sobrancelhas. Bem, a febre cedeu antes da minha chegada, mas atribuí toda a cura à erva de um escravo. É uma afirmação forte. A Aurora ergueu-se. É verdade. Miguel salvou nosso filho. Sayamid, oficial falhou. Que se faça justiça. Antônio revirou os olhos. Justiça? Ele é escravo, minha senhora. A justiça já lhe diz que trabalha para nós. O olhar de Aurora endureceu, e mesmo assim ele salvou o filho do senhor. Espero que o senhor reconheça seu valor. O silêncio se fez pesado. Mariana, ao lado, respirou fundo, como se quisesse reunir coragem. E então, a voz de Antônio soou como um trovão. Muito bem, Miguel, olhou Ru com desdém. Pode sair, mas não se esqueça. O seu lugar é na senzala. Qualquer passo em falso, apanhará como merece. O escravo foi empurrado porta fora, o rosto duro, mas o peito inflamado de indignação e orgulho. Sua alma, negra como o ébano, ardia de revolta. Sabia bem o que significariam os açoites. Uma haste de couro cuidadosamente preparada, com pontas de chumbo, para aprofundar a dor e espalhar o terror. Antes de chegar à senzala, Miguel detive-se no pátio principal. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo gorgolejar da fonte de mármore, e pelos passos de escravos que iam e vinham, indiferentes à batalha que se travava entre as classes. Miguel fechou os olhos e respirou fundo. Namorou o ar, pela última vez, menos aquele ar de casa grande que, ápice do tudo, também era seu. Logo em seguida, sentiu uma forte mão agarrar-lhe o braço. Era Mariano, olhos frios como a noite. Guiou-o até o tronco armado de ferro, próximo ao tronco das palmeiras. As cordas estalavam ao serem desamarradas. Miguel tentou manter a postura ereta, mas as mãos amarradas por trás o forçaram a inclinar a cabeça. Seu corpo, já marcado por cicatrizes de açoites passados, se enrijeceu em expectativa sombria. Antônio levantou-se de seu assento improvisado em um barril, passando as ordens botadas, e que sirvam de exemplo. Depois para a senzala, antes que o sol se ponha. Miguel cerrou os dentes, sentiu o peso do açoite balançar acima de sua cabeça. No instante em que o couro cortante começou a descer, de certo ouviria o choro abafado da criança, hoje salvo por suas mãos, e sua mente disparou num turbilhão. A injustiça gritava mais alto que o estalo na pele. O primeiro golpe ecoou, rasgando o silêncio. O sangue brotou em pequenas gotas, misturando-se à poeira do carvalho. Cada golpe parecia querer arrancar-lhe o próprio espírito. E ainda assim, Miguel permaneceu firme, respirando em silêncio, como se fizesse um pacto consigo mesmo. Suportar a dor para sobreviver, e um dia reverter a balança daquele poder brutal. Ao fim do suplício, Mariano o empurrou com um pé. Vá para a senzala. Lá ficam aqueles que não conhecem seu lugar. Miguel, trêmulo, ajeitou o corpo ferido e caminhou, lentamente, cada passo, uma vitória íntima. Enquanto adentrava o corredor que levava às habitações dos escravos, rememorava o rosto de Aurora ao agradecer-lhe. Rememorava o alívio nos traços angelicais de Bernardo. Rememorava a imagem de si mesmo, um mero objeto de propriedade,
mas, que por algumas horas, foi a mão salvadora do próprio herdeiro. E no fundo do coração, germinava uma certeza amarga. A gratidão do Senhor poderia curar a febre, mas jamais curaria a chaga da escravidão. O crepúsculo tingia o céu de um rubro profundo quando Miguel alcançou a senzala. O lugar exalava um odor acre de urina e umidade, misturado ao suor antigo de corpos cansados. As tochas de óleo penduradas nos postes esparsos lançavam luz vacilante sobre as fileiras estreitas de barracões de taipa. Ali, a vida dos escravos seguia seu curso opaco, dividido entre o serviço ao dia e o tédio da noite. Miguel entrou cambaleante, apoiando-se na parede fria de barro. Cada passo era uma punhalada no lombo retalhado. Crianças de colo, presas ao ventre de mães resignadas, cochicharam ao vê-lo sangrento. Mulheres mais velhas, que haviam testemunhado açoites anteriores, baixaram o olhar em respeito doloroso. Ele havia cruzado a fronteira invisível que separava a Cosa Grande da senzala. Agora retornava, marcado pelo suplício e pela ingratidão do Senhor. Ao longe, Joaquim, um escravo de pele negra e corpo escultural exporável encostado no batente de um barracão. Tinha olhos observadores, semblante fechado. Aproximou-se lentamente. Miguel, ouvi o que fizeram contigo. Miguel suspirou, tentando ocultar a dor. Deu alguns passos, apoiando a mão contra a parede. Foram 10 chibatadas como prometido. Afundaram a carne até o osso. Joaquim estremeceu, olhando-lhe as costas. As cicatrizes ainda brilhavam sob o banho de sol que atravessava as frestas. Eu gostaria de arrancar a pele daquele coronel de tanto ódio que sinto, mas sei que não somos livres. Ainda somos correntes. Miguel ergueu o olhar, o rosto contraído. Não, por enquanto somos correntes. Mas o que vejo agora não se desfaz com açoites. A Mulherdile, a Dona Aurora, olhou para mim diferente. Hodge, Ciro, não como antes. Joaquim arqueou as sobrancelhas. Você fala daquela marquesa que vive por lá, cercada de rendas e véus? Você a salvou, é isso? Miguel assentiu. Foi ela quem me chamou. Pediu as ervas que conheço e as compressas. Fizeram o menino melhorar. Ela me agradeceu. Chorou. Tinha nos olhos algo que eu jamais vi em gente nobre. Reconhecimento de que somos humanos. Joaquim soprou em silêncio. Passou a mão no cabelo embaraçado de Miguel e murmurou. Esse reconhecimento dói neles. Nunca estão acostumados a admitir que deviam coisas a quem chamam de escravo. O vento agitava as palhas secas no teto da senzala, produzindo um farfalhar surdo. Outras vozes surgiram dos barracões vizinhos. Murmúrios de tristeza, lamentos contidos, preces. Era o coro de uma humanidade oprimida, que se mantinha unida apesar das correntes. Miguel recolheu forças e sentou-se numa esteira de palha. Joaquim, preciso te contar algo. Depois daquele açoite, jurei que não ficaria calado. Amano, o senhor fizer o lanche ao entardecer. Vou me aproximar da mesa e exigir que repare meu corpo. Quero que a dona Aurora saiba que não basta me usar quando quer. Preciso libertar minhas mãos para que eu possa ser digno do trabalho que faço. Se ela tiver a compaixão e a coragem de romper as correntes, talvez algo mude aqui dentro. Joaquim franziu o senho. Coragem? Você acha que ela tem? Lembra quantas vezes a vi passando por aqui, escondendo o olhar. Reza para ela não ser tão fraca quando encarar o coronel. Miguel calou-se. Sabia que a tensão entre o casal era antiga. Antônio e Aurora viviam um casamento frio, onde o poder dele se manifestava em ordens, e a delicadeza dela em súplicas veladas. Mas naquele dia, algo mudara no ânimo de Aurora. A gratidão que ela sentira tornara-se faísca de rebeldia no coração nobre. Se houvesse um lampejo de ousadia, seria ali, naquela casa grande, na manhã seguinte, antes do sol romper completamente. Miguel ergueu-se. A dor latejava em seu corpo, mas não o impedia de caminhar. Aproximou-se do celeiro, onde recolhiam o milho para o lanche do senhor. Os escravos, em fileira, colocavam vasilhas de madeira preenchidas com mingau e bolos de fubá. Miguel se juntou a eles, mas permaneceu em silêncio, as mãos trêmulas. Pouco depois, a carruagem Marcelo, reluzente sob a luz amarelada do amanhecer, aproximou-se da varanda central da casa grande. Antônio Cipriano, vestido com o paletó de linho cru e chapéu engomado, desceu com passos firmes. Ao seu lado, Aurora trajava um vestido de chita leve, contraste inusitado com as sedas opulentas de dias anteriores. Seu cabelo, orelhas descobertas, mostrava brincos de pérolas simples, sem ouro polido. Era um sinal de mudança. Abandonara a ostentação para aparentar humildade. Mariano, o capataz, acenou para os escravos e iniciou a distribuição. Sirvam ao senhor, rápido, antes que migalhem algo para o burro do capataz amanhã. Os escravos depositaram as travessas na bancada. Miguel ficou parado,
o coração acelerado. Mariano levantou-se na varanda e chamou: Miguel, venha cá. Todos os olhares se voltaram para ele. O órgão interno de Miguel ficou oco. Aproximou-se com passos incertos. Você ainda está mancando, reparou Mariano, num tom sarcástico. Quer mais chibatadas? Eu posso providenciar. No instante em que a voz de Mariano ecoou, Aurora surgiu atrás dele, altiva. Aproximou-se de Miguel e tocou seu braço ferido. Miguel, deixo. Sua voz não tremeu. Você servirá ao meu filho durante o dia de hoje. Quero vê-lo ao meu lado. Mariano arregalou os olhos. Senhora, isso não é hora. Minha ordem, menos interrompeu Aurora. Venha, Miguel! Hesitante. Miguel ergueu o olhar para ela. Seus olhos verdes estavam resolutos, apesar da sombra sob as pálpebras. Não lhe pedi nada disso, disse Aurora. Mas, hoje, quero que você me ensine o que sabe sobre ervas medicinais. Tenho recebido cartas de doentes nas redondezas. Quero fundar um refúgio, um lugar onde os pobres e escravos possam ser curados. E preciso de você para isso. Um silêncio atônito pairou no ar. Os escravos cochicharam entre si, trocando olhares de incredulidade. Ali estava a jovem marquesa, pedindo auxílio a um escravo. Antônio, na varanda, recolheu o chapéu da mão e franziu os lábios. Mas Aurora continuou. Vamos, Miguel, sente-se aqui. Miguel tomou a cadeira de madeira simples que ela estendeu. O olhar de Mariano o seguia. Por um momento, o vento que soprava da mata distante trouxe o eco de tambores africanos, como se o espírito da terra lamentasse e celebrasse ao mesmo tempo, enquanto colocavam pequenas tigelas de porcelana sobre a mesa entalhada. Aurora o projeto. Quero inaugurar o refúgio da cura, próximo ao riacho menos ali, onde as águas são claras e param nos seixos brancos. Já conversei com a parteira Raimunda, ela doará o espaço, mas precisamos de ervas e conhecimento. E você, Miguel, aprendeu muito durante anos de trabalho. Podemos coletar ruda calêndula, arnica, erva-doce, camomila, tudo o que crescer na mata. Miguel respirou fundo, sentindo o sopro de esperança esquentar o peito. Senhora, será uma honra. Mas há que instruir as pessoas. Muitos têm medo de curandeiro negro, acham feitiço. Precisaremos desmontar preconceitos. Aurora assentiu. Sei disso. Mas estou disposta a lutar. Se meu pai concordar, investirei meu dote. Caso contrário, bem, precisarei enfrentar resistência. Nesse instante, Antônio aproximou-se, as mãos cruzadas atrás das costas. Aurora, minha filha, do que se trata tudo isso? Aurora ergueu o queixo. Pai, pretendo criar um refúgio de cura para escravos e pobres. Desejo que Miguel seja o curador-chefe. Antônio sentiu o rosto se transfigurar. Minha filha, você sabe que não posso permitir. É uma afronta às leis e à moral desta província. Escravos e pobres não devem ser reverenciados. Aurora, porém, sustentou o olhar do pai, e quem diz que devo obedecer às leis de um mundo que escraviza e mata? Miguel salvou nosso filho. Hoje, sou grata a ele. Se o senhor não quiser investir, farei com meus próprios recursos. O coronel se irou. Recursos? Todo, rebateu Aurora. Se for preciso, me recuso ao casamento social que planejou para mim com o filho do prefeito. Casarei com o homem que amo, por sua coragem e justiça, não por ambição. As palavras de Aurora cortaram o ar como lâmina. Miguel olhou para a senhora com admiração e temor. Ela arriscava tudo por sua causa. Os escravos, reunidos ao redor do pátio, murmuravam encorajamento. Até mesmo Mariano, de braços cruzados, aparentava surpresa e reprovação aos ouvidos do coronel. Antônio respirou fundo, ergueu a bengala. Muito bem. Se é assim que deseja, aceito financiar o refúgio. Mas Miguel, lembre-se, enquanto estiver aqui, seguirá sendo meu escravo. Caso tente fugir dessa condição, a lei estará ao meu lado. Aurora pousou a mão no braço do pai e murmurou. Pai, peço somente que leve em conta a justiça. Aos pacientes, não importará quem cura, mas sim quem cura bem. O coronel baixou a bengala e soltou um suspiro cansado. Tá bem? Mas espero que não se arrependa, minha filha. Quando ele se afastou, Aurora voltou-se a Miguel. Obrigada. Amanhã começaremos a limpar o terreno perto do riacho. Venha comigo. Miguel levantou-se, sentindo o corpo ferido vibrar de novo, agora não mais de angústia, mas de propósito. Sim, senhora. Enquanto Aurora subia a escadaria para retornar à Cosa Grande, Miguel seguiu ao seu lado, consciente de que um novo capítulo de sua existência se abria. Uma aliança improvável nascida de dor e curas, germinava a semente de liberdade. E a tensão entre mestre e escravo ganhava um novo enredo de revolta e redenção. O sol despontava lento sobre o engenho, tingindo as nuvens de laranja e rosa. Quando Aurora Cipriano e Miguel chegaram ao terreno,
às margens do riacho. Oh, ARU! Cheirava a terra requém-remevida e as ervas silvestres que cresciam à beira da água. Atrás deles, uma pequena comitiva se formava. Raimunda, a parteira de mãos calejadas e voz firme. Joaquim, com um facão e rosto sério. E ainda 3 jovens escravas, designadas para ajudar na limpeza e no preparo do solo. Aurora vestia uma saia simples de algodão cru e um colete leve, cabelo preso num lenço de chita. Era visível a mudança em sua postura. Mais ereta, olhar decidido. Miguel, mancando levemente, carregava uma sacola de couro com ferramentas, uma pá, tesouras de poda, frascos para recolher sementes. Em silêncio, fitou as margens do riacho, onde a água corria limpa por entre seixos brancos. Aqui será o coração do refúgio, disse Aurora, apontando para uma clareira rodeada por samambaias e ipês. Precisamos nivelar o terreno, montar leitos de plantio e uma pequena cabana para atendimentos. Raimunda encostou-se à pá e respirou fundo. As ervas que vamos plantar precisam de sombra parcial. Podemos usar troncos de bambu para construir uma pérgola leve, e há espaço para armários onde guardaremos ungüentos e cataplasmas. Joaquim assentiu. Enquanto as escravas começavam a arrastar troncos menores, Mateus, podemos abrir as covas de feijuda-porco e capim-santo. E teremos de cercar para impedir os bichos da mata enquanto isso. Aurora retirou de sua sacola um caderno de couro. Ali esboçara o plano do refúgio da cura. Havia desenhos das plantas e das estruturas, anotações sobre doses e receitas. Espaços para o registro dos pacientes, Miguel, disse ela, entregando-lhe o caderno. Gostaria que você revisse comigo cada fórmula. Quero entender a razão de cada mistura, para que, quando as pessoas chegarem, eu possa lhes explicar e ganhar sua confiança. Miguel abriu o caderno e sorriu levemente. Será um prazer, senhora. Mas antes, precisamos retirar essas raízes mortas. A terra deve respirar. E, juntando forças, começaram o trabalho pesado. As mãos de Miguel, marcadas pelos açoites, moveram-se com delicadeza ao arrancar as raízes. As mãos de Aurora aprenderam a manejar a pá, franzindo o senho quando encontrava uma pedra grande demais. Raimunda coordenava o grupo, enquanto Joaquim ergueu um tronco que serviria de banco improvisado. Horas depois, quando o sol atingiu o zênite, pararam para um breve descanso. Sob a pérgola improvisada, Raimunda ofereceu chafrio de cidreira e pedaços de pão de milho. Aurora observava Miguel, notando a leve palidez em suas feições, mas também algo novo. Um brilho de esperança. Encara-lo ali, açoitado. Me doeu na alma menos, disse Aurora, baixinho. Eu jurei a mim mesma que, se tivesse poder, jamais permitir aquilo. Miguel bebeu o chá com cuidado. A senhora fez mais do que prometer. Aqui estamos, construindo algo que pode mudar vidas. Eu nunca pensei que veria um mundo assim. Aurora pousou a mão sobre a de Miguel. Ainda há muito que mudar, mas a primeira vitória é criar algo que possa servir de abrigo, não só para curar feridas do corpo, mas também para aquecer corações. O dia avançou entre marteladas, podas e o tilintar de ferramentas. Ao cair da tarde, o terreno já mostrava salas demarcadas para leitos de atendimento, canteiros de ervas aromáticas e até um pequeno galpão onde se guardariam os instrumentos de cura. Aurora inspecionou cada ponto, anotando melhorias no caderno. Miguel oferecia sugestões sobre sombras, a umidade e a melhor disposição das sementes. Quando a noite aproximou-se, o grupo retornou à casa grande. Aurora convidou Miguel para entrar antes do pôr-sol, a fim de limpar as feridas e recuperar forças. No corredor que levava aos aposentos da marquesa, Mariano surpreendeu-se ao vê-los juntos, com ferramentas e roupas sujas de terra. Senhora, gaguejou Mariano. Não é prudente ficar tanto tempo aqui fora. O senhor pode querer falar consigo. Aurora ergueu o queixo. Não tema, Mariano. Se ele me ajudou a salvar meu filho, e agora me ajuda a dar saúde a tantos, não vejo motivo para segredo? Sem esperar resposta, subiu as escadas com Miguel logo atrás. No quarto real antigo, quarto de hóspedes, esperava uma bacia com água morna, frascos de álcool e ungüentos de cânhamo. Aurora indicou. Sente-se, Miguel, vou limpar seus ferimentos. Enquanto ela trabalhava, Miguel observava o cuidado com que ela aplicava a água e o algodão. Não era apenas gentileza, havia respeito e admiração. A senhora confia em mim menos, disse ele, num tom simples. Isso significa muito. Aurora ergueu os olhos, aproximando-se. Confio não em você como meu escravo, mas como o homem que escolhi para ser meu parceiro neste sonho. Miguel, sei que correntes prendem seu corpo, mas seu espírito, ele voa mais alto que qualquer nobre. O calor subiu ao rosto de Miguel. Um turbilhão de emoções o percorreu. Honra, gratidão, mas também temor pelo futuro,
pois a decisão de Aurora em envolvê-lo tão diretamente poderia despertar a ira do coronel. Na manhã seguinte, chegaram os primeiros pacientes. 3 homens de vilarejo tocados por febres e mal-estares, e uma jovem escrava que havia quebrado o tornozelo. Eles se aglomeraram em frente ao refúgio improvisado, hesitantes, trocando olhares desconfiados. Alguns cochichavam entre si, lembrando-se dos antigos curandeiros, que o medo costumava chamar de feiticeiros. Aurora, vestida com seu colete leve e o caderno à cinta, ergueu a voz. Sejam bem-vindos ao refúgio da cura. Aqui, somos todos iguais, e o único pecado é a dor não tratada. Miguel cuidará de vocês, e eu estarei ao lado para aprender e ajudar. Um silêncio tenso seguiu-se, mas Miguel deu um passo adiante. Receio que possam desconfiar de mim menos. Disse com firmeza, mas garanto, meu conhecimento é fruto de anos de estudo prático e respeito pelas plantas. Convido-os a experimentar uma infusão de camomila para acalmar os nervos. Quem quiser, pode provar. Segundos depois, Raimunda estendeu xícaras fumegantes. Um a um, os homens tomaram o chá, cerrando os olhos ao sentir o sabor suave. Murmuraram elogios. Sentiam o corpo relaxar. A jovem escrava, sentada num banco improvisado, experimentou compressas de linhaça, e logo abriu um sorriso ao notar que a dor diminuía enquanto isso. Aurora anotava no caderno cada reação, elogiando a coragem dos que se submetiam ao tratamento. Joaquim auxiliava distribuindo água e mantimentos. Mariano, à distância, observava franzindo o senho. Ao cair da tarde, com todos curados, ou em melhora, Aurora reuniu o grupo. Amanhã, abriremos para mais doentes. Peço a Miguel e a Raimunda que continuem o atendimento, e a vocês, que compartilhem a novidade com quem precisam de cura. Este lugar é de todos. Os pacientes despadaram-se com gratidão, espalhando-se em direção à estrada de terra batida. À medida que sumiam, Aurora soltou um suspiro de alívio. Miguel aproximou-se e com voz suave disse: Hoje fizemos mais do que curar dores físicas. Plantamos confiança. Aurora sorriu e estendeu a mão. E plantaremos liberdade, Miguel. Um dia de cada vez. No entanto, longe dali, Antônio Cipriano cavava a terra ao lado de seus capatazes, preparando novos canaviais. Ao saber do refúgio da cura, sentiu um calafrio de inveja e raiva. Como afronta maior do que um escravo curando pobres? Como ousaria um Ruberli à autoridade? Em seu peito, a decisão se formava: reagir com força, ou arriscar-se a perder. Não só o prestígio, mas também o coração de sua filha. Enquanto a lua se erguia sobre o engenho, Miguel e Aurora caminharam de volta a Coisa Grande pela trilha iluminada pelos vagalumes. Cada passo ecoava na mata. Entre as luzes tênues, seus olhares se cruzaram, cheios de determinação e carinho incipiente. A aliança improvável transformava-se em promessa de um futuro onde a justiça e o amor poderiam, quem sabe, quebrar as próprias correntes da escravidão. O amanhecer seguinte rompeu a neblina com um brilho frio. As folhas das palmeiras tremeluziam sob o orvalho, como se até a própria natureza estivesse em suspense. Aurora desceu as escadarias da Coisa Grande, vestindo um sobretudo de linho branco, simples mas impecável, e levou consigo o caderno de couro e um pequeno estojo de frascos. Miguel aguardava-a próximo ao estábulo, já trajando botas gastas e calças de brim. Haviam combinado que antes do serviço diário, voltariam ao refúgio para receber novos pacientes. Há rumores que chegaram à Vila Menos, comentou Miguel em voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor de colunas. Andam chamando nosso refúgio de invenção de negra feiticeira. Alguns capitães de engenho estariam organizando uma denúncia na Câmara para fechar o local. Aurora franziu o senho, mas segurou o pensamento. Sabíamos que chegaria esse momento. O que o coronel angariar em ódio. Podemos contrabalançar em verdade e coragem? Antes que Miguel pudesse responder, Mariano surgiu trazendo um bilhete amarelado. Os dedos de Aurora tremeram ao abrir o papel. A Marquesa Aurora Cipriano. Por ordem do senhor coronel seu pai. Encontro hoje ao maiodeia na varanda da Casa Grande, sob pena de desobediência. Sua presença é exigida. Aurora cerrou os lábios e guardou o bilhete. Ele quer me humilhar diante de todos. Miguel, permaneça no refúgio. Eu voltarei em breve, senhora. Deixe-me ir com o senhor. Começou Miguel, mas ela tecou o braço dele com delicadeza. Não. Preciso enfrentar isso sozinha. Mas peço que não permita que encerrem o refúgio. Confie em Raimundo e Joaquim para manter tudo funcionando. Miguel inclinou a cabeça, sentindo o peso das responsabilidades. Estarei a postos. Ao meio-dia, toda a servidão estava reunida no pátio central. O capataz ordenou silêncio com um gesto brusco.
O murmúrio dos escravos se dissolveu em respirações contidas. No alto da varanda, o coronel Antônio Cipriano erguia-se sob o sol impiedoso, ladeado por 2 oficiais da Câmara. Ao seu lado, Aurora apareceu, o semblante pálido, mas a postura firme, desafiante até. Senhora Menos chamou o coronel em tom cortante. Recebo relatos de que mantém em funcionamento, contra as leis vigentes, um estabelecimento de cura, onde escravos manipulam ervas. Isso configura infração grave e afronta a moral desta província. Aurora ergueu o queixo, pai. O refúgio da cura não é obra de magia, mas de compaixão. As ervas têm poder comprovado para tratar males que sua medicina ignora ou despreza. Coronel trocou um olhar rápido com os oficiais. Não importa quão bem intencionado seja, o senhor ordinário que conduz essas práticas está em desconformidade com decretos, que reservam tais funções apenas a médicos com licença da cidade. Portanto, ordeno o fechamento imediato do local e a apreensão de todo o material. Um murmúrio nervoso percorreu o pátio. Rostos empalideceram. Aurora permaneceu imóvel. Então ergueu o caderno. Tenho em meu poder assinaturas de mais de 50 habitantes da vila, inclusive senhores de engenho, atestando a eficácia dos tratamentos e pedindo sua manutenção. Se estas leis foram feitas para servir a uns poucos, então precisamos rever Salós. O coronel endureceu. Assinaturas de escravos são inválidas. E senhor de engenho, aceita minha autoridade, não a sua rebeldia. Nesse instante, o capataz Mariano segurou o braço do coronel. Sua mercê, já que a senhora insiste, permita pelo menos uma prova pública antes de fechar tudo. Que o Miguel demonstre seu método diante de todos. Se falhar, então fecho o refúgio. Sem mais discussões, Aurora sorriu. Humilhação e gratidão se misturando em seus olhos. Aceito, Miguel. Vem à frente. Mostre-lhes como trataria o escravo Antônio, que sofreu corte profundo há 2 dias durante a colheita. A tensão fez o ar vibrar. Miguel se adiantou, o corpo ainda dolorido pelas chibatadas, mas o rosto sereno. Um jovem escravo, Antônio homônimo do coronel, apareceu lesionado, conduzido por Joaquim. O ferimento no antebraço era visível, com crostas de barro e tecido. Inflamado, traga a bandeja menos, ordenou o coronel, com sarcasmo. 2 serviçais levaram uma tábua de madeira com instrumentos grosseiros, bisturi enferrujado, ataduras sujas e um pote de mercúrio vermelho. Miguel respirou fundo, então ordenou: retirem esses entulhos. Primeiro, lavarei o ferimento. Trouxe consigo uma tigela de água filtrada e álcool que mantinha em um frasco de vidro. Depois aplicarei uma compressa de calêndula e arnica, moídas, com mel de abelhas selvagens, para acelerar a cicatrização. Um dos oficiais se aproximou para repreendê-lo, mas Aurora interveio. Deixe-o trabalhar, que todos vejam. Com mãos firmes, Miguel limpou a ferida, mergulhou gaze de algodão na tintura e cobriu o corte. A multidão observava em silêncio crescente. Quando terminou, passou um óleo de copaíba nas bordas para evitar inflamação, fechou com atadura estéril e explicou: em 3 dias, esse braço estará cicatrizado sem infecção. Se quiserem apostar, correlacionem hoje e o 3º dia. Aurora fez uma reverência discreta. Obrigada. Miguel, o coronel, com o rosto arroxeado de ira contida, finalmente respondeu: está feito. Por ora, vejo que há mérito em seu método. O refúgio permanece aberto, mas sob minha supervisão direta. Se houver qualquer escândalo, excesso de curas ou mortes, fecho-o definitivamente e castigo você. Miguel, de maneira exemplar. Miguel inclinou a cabeça, consciente de que aquela condição feria seu orgulho. Aceito as condições, senhor. Aurora aproximou-se do pai, o olhar desafiador. Há mais justiça em curar um braço de escravo do que em açoitar 100 corpos. Coronel permaneceu em silêncio, inspirando fundo, antes de voltar-se para os oficiais, tudo registrado em ata. Encerramos aqui este julgamento público. Enquanto a comitiva se dispersava, Aurora e Miguel trocaram olhares de alívio e companheirismo. Nos cantos do pátio, escravos trocavam sorrisos contidos. O refúgio resistira a mais um ataque. De volta ao refúgio, o ambiente exalava um misto de celebração contida e cautela. Raimunda acendeu as lamparinas de óleo e trouxe uma tigela de mingau de aveia com mel. Joaquim serviu as porções, enquanto os demais escravos aplaudiam silenciosamente Miguel e Aurora. Sobrevivemos a mais essa menos, exclamou Raimunda, num tom grave, mas carregado de emoção. Porém, o coronel não é homem de promessas. Peças, vão-se 3 dias, e pode haver retaliação. Miguel bebeu o mingau, com gratidão, mas sua mente voava distante. O triunfo diante do coronel mostrara poder, mas também revelara suas frágeis correntes. Aurora pousou a mão em seu ombro. Não se preocupe antecipadamente.
Vamos focar em salvar Antônio. Hoje mesmo prepararei um unguento de calêndula para que possamos trocar o curativo à noite. Miguel sorriu, pela primeira vez verdadeiramente leve. E depois, senhorita, poderemos planejar novos tratamentos. Quem sabe até um herbário para documentar cada planta e cada cura. Aurora ergueu o caderno. Sim. E com isso, provaremos que conhecimento e compaixão não entendem de classes. Enquanto as lamparinas dançavam sombras nas paredes de taipa, a aliança entre a marquesa e o escravo se fortalecia. Mas no coração da casa grande, o coronel Cipriano caminhava em seu escritório, a bengala batendo no chão de tábuas, decidindo o próximo passo. Se recuaria diante da resistência ou aprofundaria o cerco, arriscando para sempre o vínculo. Com a única filha que lhe restava a alvorada, nasceu fria e cinzenta, sobre o engenho, como se os céus compartilhassem a preocupação que consumia Aurora e Miguel. A promessa do coronel Cipriano pairava como uma lâmina silenciosa. 3 dias para comprovar a eficácia do tratamento de Antônio, o jovem escravo ferido, sob risco de fechamento definitivo do refúgio e castigo severo a Miguel. Queira-se, contava amanhã no refúgio Miguel. Acordou antes do sol romper o horizonte, ainda sentindo o peso dos açoites renascendo em cada músculo. Caminhou com passos cautelosos até a pérgola, onde Raimunda e Joaquim preparavam os unguentos de calêndula. E órnica, a fumaça tênue das ervas secas flutuava no ar úmido. Hoje trocamos o curativo final, disse Raimunda, a voz firme, mas carregada de afeto. Precisamos garantir que a cicatrização seja visível. Miguel passou as mãos sobre as cicatrizes do braço de Antônio, agora limpas e discretas sob a atadura perfeita. O próprio jovem, sentado num banco rústico, ensaiava um sorriso de alívio ao ver os curandeiros chegarem. Quando Miguel retirou a última gaze, revelou um corte já fechado, com pele nova sombreada de rosa. Joaquim apoiou o ombro do irmão de trabalho. Está quase livre, rapaz. Aurora chegava com seu caderno. Na mão, o rosto iluminado pela esperança. Besuntou um pouco de pomada e aplicou-a, observando atentamente cada reação do paciente. Os dois trocaram olhares triunfantes. Em breve menos murmurou Aurora. Este braço poderá arar a terra de novo. Noite de tensão na Casa Grande enquanto... Isso, na Casa Grande, o coronel Cipriano reuniu Mariano e 2 oficiais da Câmara em seu escritório. As velas lançavam sombras quentes nas paredes forradas de tapeçarias. Ele batia a bengala sobre a mesa. Esse tal refúgio está se tornando popular demais. Se o rapaz realmente se recuperou, amanhã mesmo cancelo minha promessa. A lei é a lei. Mariano inclinou-se, hesitante, mas senhor, se o refúgio for fechado após tanto alarde, a reputação da Casa Grande sofrerá críticas. Auroras nas vilas falarão em injustiça. O coronel ergueu as sobrancelhas, pensativo, justiça ou fofoca. Não me importa. Quero controle. Se preciso criar outra investigação para desacreditá-lo, farei. O 5º dia. Prova final no 3º dia completo de tratamento. Ao meio-dia, o engenho se encheu de curiosos. Escravos do engenho e moradores da vila se agruparam em silêncio, sabendo que veriam o resultado do método de Miguel. O coronel e os oficiais desceram a varanda, enquanto Aurora adentrava o pátio, radiante de confiança. Miguel conduziu Antônio até o centro do círculo. O jovem escravo ergueu o braço, mostrando a pele lisa, sem sinal de infecção, com cicatriz tênue e flexibilidade total. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Algumas escravas enxugaram lágrimas de emoção. Os vaqueiros cochichavam surpresos. O coronel estreitou os olhos, mas mantinha a compostura. 2 oficiais avançaram para examinar o braço, tocando delicadamente o ponto cicatrizado. De fato menos, murmurou um deles. Não vejo inflamação. A recuperação é impressionante. O segundo oficial conferiu a ata conforme combinado. O refúgio permanecerá, mas sugiro que o senhor coronel patrocine um credenciamento oficial na cidade, para legitimar o trabalho e evitar novas controvérsias. Aurora exultou silenciosamente. Miguel colocou a mão sobre o braço curado de Antônio. A natureza é sábia. Se a tratarmos com respeito, obrigado pela confiança de todos. O coronel, ainda plumbiamente calmo, acenou. Muito bem, que assim fique registrado. O refúgio da cura continuará, sob minha guarda, Celebrac Bel e amargorá tarde. No refúgio, Raimunda organizou um lanche simples, com bolos de milho e chá de erva cedireira, para celebrar a manutenção do projeto. Escravos, pequenos proprietários, de roça e até alguns criados da Casa Grande compareceram. Houve risos contidos, abraços emocionados e promessas de levar notícia a quem sofresse. Aurora e Miguel Senterança lado a lado num banco de madeira rústica. Pela primeira vez,
Puderam conversar sem o peso constante da vigilância imediata do coronel. Conquistamos uma vitória importante, disse Aurora, os olhos brilhando. Mas sei que nada está garantido. Miguel assentiu, tocando o anel de pérola que ela trazia no dedo. Era a única joia que Aurora mantinha, símbolo de sua nobreza ruidosa agora temperada pela urgência da causa nada está seguro. Concordou ele. Mas juntos, podemos expandir, documentar cada cura, alcançar Meisjen e, quem sabe, transformar leis injustas. Aurora sorriu e encostou a cabeça no ombro de Miguel. Sem você, nada disso existiria. Você me mostrou que coragem não tem cor nem nascimento. Presságios de confronto, porém, longe da alegre festa alguém observava. Dona Inácia, irmã mais velha do coronel, uma mulher de semblante severo e tradições inflexíveis. Retrotoda, em óleo no salão principal, corria agora a passos firmes para os fundos do engenho, rumo ao escrivão da Câmara Municipal. Quer um documento oficial? Ordenou, declarando esse refúgio ilegal. Se meu irmão não o fechar, eu o farei por meio da lei. No corredor que levava ao escritório do coronel, Mariano esbarrou em Dona Inácia, trazendo suas ordens. Senhora, o senhor coronel aguardava notícias. Dona Inácia deu um sorriso frio. Ainda não sabe o que é enfrentar sua própria família? Prepare uma ata de denúncia contra o refúgio e chame os oficiais ao pátio, ao amanhecer. Mariano cerrou os lábios, dividido entre a lealdade ao coronel e o respeito pela senhoria. Entardecer de decisões o sol se punha com um esplendor carmesim. No horizonte, tingindo de ouro as palmeiras. Aurora e Miguel reúneram-se no terraço da Casa Grande, longe dos caprichos do coronel. A brisa suave trazia o cheiro de jasmim que crescia junto ao muro do jardim. Algo novo está se formando entre nós, sussurrou Aurora, tocando a mão de Miguel. Sinto que, além de aliados, somos dois seres, atraídos um pelo outro. Miguel sorriu. Tomando o rosto dela entre as mãos, eu também sinto, mas não posso agir sem cautela. Ainda sou escravo, aos olhos da lei. Aurora inclinou a cabeça, cobrindo-lhe os lábios com um beijo breve e urgente. Faremos o impossível, prometeu ela, os olhos úmidos de emoção. Juntos desbravaremos caminhos para você não ter correntes de corpo nem de alma. O sol se extinguiu por completo, deixando apenas estrelas cintilando, e sob aquele manto celeste, Aurora e Miguel juraram seu afeto, conscientes de que o próximo amanhecer traria um novo teste à sua aliança. O decreto de Dona Inácia, o reforço da lei e a luta para transformar uma sociedade inteira. A aurora surgiu lenta sobre o engenho de Santa Catarina, lançando raios rosados que atravessavam a cortina de cipós pendentes nos muros da Casa Grande. O silêncio matinal era carregado de tensão. Este seria o dia em que Dona Inácia apresentaria seu decreto formal para fechar o refúgio da cura, e o coronel Cipriano decidira apoiar a irmã para manter a ordem social. Aurora e Miguel, ao amanhecer, reuniram-se em segredo no pequeno gabinete do refúgio, iluminado por luminárias a óleo, rodeados por frascos de tinturas e pranchas de madeira com notas de ervas. Hoje tudo se decide, sussurrou Aurora, os dedos trêmulos ao segurar uma pena de pipém. Se aprovem o decreto, fecharão o refúgio e prenderão você como agitador. Se bombardearem, podemos perder mais que este lugar. Miguel aproximou-se, apoiando a mão que não era machucada sobre o ombro dela. Já vencemos muito até aqui. Talvez seja a hora de levarmos nosso caso além dos limites do engenho. Enviar petições à cidade, à imprensa, ao bispo menos mostrar que a caridade não conhece hierarquia. Aurora ergueu o olhar, resoluta. Sim. Depois da cerimônia de encerramento, temos uma janela. Farei discurso público e entregarei os abaixo-assinados, senhores de outros engenhos, mestres de ofícios e moradores. Precisamos do apoio de pelo menos 100 pessoas externas. Miguel assentiu. Eu os acompanharei. Sob minha condição, posso ser preso, mas não desacreditado. Nosso amor, se permitires que o chame assim, nos dará força. Ela sorriu brevemente. Depois suspirou. Depois de tudo que passamos. Sim, amor é uma palavra pequena para isso. E, a audiência pública ao meio-dia, a Câmara Municipal reuniu-se, sob o alpendre principal da Casa Grande. Bancos de madeira foram organizados em semicírculo, e oficiais da Câmara, capatazes e representantes de vilarejo se acomodaram. Entre eles, escravos trajando seu melhor pano. Embora ainda humilde, espiavam timidamente. No centro, uma mesa com o decreto redigido por Dona Inácia. A Marquesa Aurora, de vestido claro e sem joias ostensivas, subiu ao púlpito improvisado, com Miguel logo atrás, apoiando-a com o olhar. Dona Inácia, de óculos de metal fino e vestes negras austeras, tomou a palavra. Conforme solicitei, trago à apreciação desta Assembleia o decreto,
de fechamento do refúgio da cura, por infringir normas que reservam práticas médicas apenas a profissionais formados e regulamentados. Um murmúrio de inadmissível percorreu a plateia. Mariano, servindo como escrivão, começou a ler cláusulas que proibiam tratamento de doentes por negros e escravos, e imposição de multa elevada aos responsáveis. Aurora interrompeu, erguendo a mão com calma: peço licença para apresentar contrarrazões. Não se trata de medicina clandestina, mas de saber popular que complementa a que os doutores da cidade muitas vezes desprezam. Apresento aqui petições com mais de 200 assinaturas de pequenos proprietários, parteiras e moradores, inclusive de engenhos, que apoiam nossa causa, menos homens que preferem ver seus escravos curados, e não estirados por febres. Ela entregou os papéis a Mariano, que leu em voz alta nomes e títulos. Vicente Rodrigues, pequeno agricultor de Piracicaba. Dona Quitéria, parteira do quilombo vizinho. José das Dores, carreteiro que trabalha na Estrada Real. A cada nome proferido, o público se entreolhava, reconhecendo parentes, conhecidos, coisas de nobreza que nunca tiveram. Voz: um agricultor grisalho bateu com a bengala no chão. Eu assino. Esse decreto é um absurdo. Várias vozes se seguiram, algumas tímidas, outras veementes. O coronel Cipriano, na primeira fila, murmurou com a irmã: está criando uma confusão. Feche isso. Dona Inácia, impertigada, hesitou. Mas, veja, irmão, as assinaturas são legítimas. O coronel, porém, cruzou os braços. As leis, são claras, mas podemos reformular a redação para tolerar prática complementar de curandeiros, reconhecidos pela autoridade local. Aurora ergueu o punho em gesto de vitória silenciosa. Aceito que, sob supervisão da Câmara e com credenciamento simplificado, o refúgio continue, mas exijo que Miguel seja meu cogester, e que ele finalmente tenha alforria, não por favor, mas como reconhecimento de serviços relevantes. Silêncio novamente. Então Miguel avançou. Proponho que minha alforria seja decretada com custo pago pelo coronel, pois é ele quem lucra com o trabalho de tantos escravos, inclusive pelo trabalho de cura que houve de diminuir baixas. Entrego ao senhor, amado pai de Dona Aurora, minha carta de alforria menos escrevia esta manhã. No gabinete. Ele estendeu o documento, redigido em pergaminho simples, assinado por testemunhas já presentes. O coronel empalideceu. Lançou um olhar para os oficiais, que cochicharam entre si. Finalmente, com voz grave interrompeu: muito bem, que se faça como requisitado o decreto revisto. Credenciamento do refúgio em 80 dias, e carta de alforria, concedida a Miguel Cipriano. Mas ratifico. Continuarei a supervisionar todas as atividades. Aurora exultou. Assistentes registraram tudo em ata. Ao final, a Assembleia aplaudiu com entusiasmo. Escravos se abraçaram. Parteiras se beijaram nas faces, e Miguel ergueu a mão para saudar amigos e aliados. 2. A libertação naquela tarde. Em frente à Cosa Grande, ergueu-se um pequeno coreto improvisado, decorado com bandeirolas de chita colorida. Os escravos reuniram-se para testemunhar o ato de alforria. Aurora conduziu Miguel até o tronco central, onde pendia a antiga corrente enferrujada que ele usara em seus primeiros dias no engenho. Com um martelo, ela quebrou o elo de ferro, fazendo-o cair no solo batido. Clareando no entardecer Miguel Cipriano, declamou ela, a voz vibrando: pela coragem de salvar meu filho, por sua dedicação ao refúgio da cura, e por seu amor imenso, concedo-lhe, em nome da Câmara Municipal, e do senhor coronel meu pai, a liberdade plena. Nunca mais haverá neste engenho correntes que prendam seu corpo ou sua alma. Miguel arrancou as algemas que ainda carregava, e com a mão livre, tocou o elo quebrado. Lágrimas correram em seu rosto, misturadas à poeira do chão. Abraçou a Aurora, que chorava igualmente. Ao redor, os escravos gritavam liberdade, uns erguendo punhos, outros rodopiando em dança de celebração. Joaquim tomou Miguel nos braços. Rodopiou-o. Agora somos 600 beija-flores no vento. Ramunda beijou-lhe a testa. Cura feridas do corpo e da alma, meu filho. E o refúgio, naquele instante, tornou-se símbolo não apenas de medicina, mas de emancipação e transformação social. 3. O amor posicionado com Miguel livre, o engenho, passou por nova fase, sob a supervisão mista de Aurora e do agora doutor Miguel Cipriano. O refúgio da cura prosperou, recebendo acolhimento oficial da Câmara e do padre local, que reconhecia o valor da caridade. Aurora organizou uma biblioteca de manuscritos sobre botânica e farmacopeia popular, documentada por pintores e desenhistas vindos da cidade. Miguel ministrou aulas a escravos libertos, ensinando-lhes ofícios de curandeiros, jardineiros e apicultores, para que as abelhas fornecessem o mel que tanto auxiliava as pomadas. O amor entre Aurora
e Miguel floresceu. Agora sob a bênção social, no salão de visitas, decorado com arranjos de flores do campo, celebraram seu noivado. O próprio coronel, emocionado, entregou a Aurora um anel de esmeralda, enquanto Miguel trocava votos de cuidado e respeito com ela, prometendo não ser apenas esposo, mas companheiro de causas e sonhos. 4 legado anos depois, o engenho de Santa Catarina tornou-se referência no interior de São Paulo. Seu nome ecoava como exemplo de propriedade humanizada, onde esses escravos exerciam funções dignas e obtinham remuneração justa. O Refúgio da Cura, transformado em clínica popular, ganhou reconhecimento até da Faculdade de Medicina da cidade, que enviava alunos para estágio supervisionado. Aurora e Miguel tiveram 3 filhos: Maria Lígia, João Cipriano e Ana Clara, menos criados no convívio de histórias de luta e compaixão. As tardes de verão eram preenchidas por risos infantis correndo entre as plantações de camomila, calêndula e erva-doce. As árvores frutíferas, plantadas pelos filhos de ex-escravos, ofereciam abrigo e sombra a todos. No centenário do engenho, já sob os cuidados dos netos, ergueu-se uma placa de mármore no recinto do antigo tronco, com a inscrição: aqui onde houve correntes, floresceu a liberdade; onde houve açoites, floresceu a cura; onde houve ódio de classes, floresceu amor. E assim, a história de Aurora Cipriano e Miguel menos nascida de dor, construída na confiança e selada pelo amor, tornou-se lenda, passível de ser contada em lareiras, teatros e livros, lembrando que a justiça e o afeto podem demolir até as correntes mais pesadas.